Você sabe quais serão as mudanças que acontecerão no mercado de trabalho? Você está pronto para se adaptar a uma nova realidade? Olá, eu sou Ronaldo Cavalieri e seja bem-vindo a Desrobotize. É um prazer estar compartilhando contigo um pouquinho da minha visão de futuro. A tecnologia, ela vem impactando diretamente as mudanças no mercado de trabalho. Mas antes, se você ainda não assina o meu canal, tem aqui o botãozinho vermelho para você se inscrever. E do lado tem o sininho. Se você ativar, sempre que eu liberar um vídeo novo, você vai ser avisado e será o primeiro a poder assistir esse vídeo. Mas vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar sobre esse novo mercado de trabalho. Que o mundo está passando por mudanças, todo mundo sabe. Mas o que é interessante é que hoje a gente praticamente está vivendo aquela ficção dos filmes de muitos anos atrás. Enquanto os roteiristas se dedicavam a escrever suas histórias, e desenvolverem os seus personagens ou uma tecnologia futurista, os cientistas, ao mesmo tempo, do outro lado, trabalhavam para desenvolver essas tecnologias. Se a gente for resgatar um pouquinho das histórias desses filmes, a gente pode ver, por exemplo, em 007, onde James Bond já tinha um relógio, onde ele usava a sua digital. Hoje é algo super comum no nosso dia a dia. Da mesma forma, no filme De Volta para o Futuro, um dos meus preferidos, por mais que a gente ainda não tenha os carros voadores, por enquanto, mas acredito que isso será um futuro certo, eles acertaram no uso do óculos de realidade virtual, nos drones que a gente já vê hoje sendo utilizado em várias profissões, e até mesmo no filme Hair, onde o contato direto com a inteligência artificial por comando de voz. Então você veja, hoje nós temos isso no nosso relógio, nós temos isso no nosso smartphone, Então a tecnologia é muito presente no dia a dia. A tecnologia hoje, ela está sendo utilizada sem que a gente perceba. A todo tempo, a inteligência artificial está nos sugerindo lugares para ir, ela está analisando os nossos dados, entendendo o nosso comportamento, está dizendo as melhores rotas para a gente economizar o nosso tempo para chegar a um determinado lugar, ou seja, já faz parte da nossa vida. E o avanço dessa tecnologia, ela acaba implicando também em mudanças no mercado de trabalho. E é sobre isso que nós vamos falar. E é claro que essa tecnologia, ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Então a primeira revolução industrial lá no século XVIII, com a máquina a vapor, ela trouxe também transformações, mas claro que numa escala muito menos impactante. Já na segunda revolução industrial, nós tivemos um volume, uma escala maior na entrada dos equipamentos eletrônicos, a TV, o rádio, e os carros, os automóveis, e daí claro que isso também foi modelando, de certa forma, as novas funções, e criando também novas oportunidades de trabalho. E já na terceira revolução industrial, a gente teve mais acesso ao volume de informação, e ali a gente teve uma globalização muito maior, até chegando nesse quarto estágio que nós chamamos hoje de quarta revolução industrial ou revolução 4.0, no qual a tecnologia, ela assume um papel determinante, trazendo novos comportamentos, não só para o mercado de trabalho, mas como para a sociedade um todo, impactando nas nossas rotinas, na nossa forma de vender, na nossa forma de comprar, enfim, a sociedade reaprendendo, a sociedade ela definindo uma nova forma de viver, convivendo com essa tecnologia que hoje está disponível e cada vez mais acessível. E esses movimentos globais provocados por todas essas revoluções acabam trazendo novos comportamentos para o mercado de trabalho. Então vocês imaginam que nos próximos anos, onde essa tecnologia ela vai ser colocada de uma forma exponencial, ou seja, mais impactante, mais presente, ela vai trazer a necessidade de rever muitas funções e muitas profissões. Tanto que a estimativa do Fórum Econômico Mundial é que mais de 50% das atividades hoje realizadas por homens, por pessoas, sejam substituídas por algum tipo de automação ou de robotização. Da mesma forma também, que algumas profissões elas deixam de existir, naturalmente outras são provocadas e são desenvolvidas. Uma outra estimativa é que 65% das crianças hoje que estão em idade escolar vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Ou seja, da mesma forma que algumas profissões caem, naturalmente outras vão surgir e com isso esses comportamentos vão sendo inseridos no nosso mercado de trabalho. Então eu vejo que não é um momento para desespero, é um momento da gente fazer uma reflexão de como que nós podemos nos preparar para esse futuro. Se vocês olharem
há 150 atrás, quem iria imaginar que teria a profissão, né, a função de assessorista de elevador, né? Por quê? Porque antes não existia o elevador. E essa profissão, ela teve uma durabilidade bastante grande, né? E hoje raramente a gente enxerga esse profissional. Ao mesmo tempo também, se a gente voltar 5 anos atrás, a gente não imaginava que ia ter a profissão de youtuber, que hoje é uma das melhores remuneradas e muitos jovens, muitos adolescentes querem fazer parte desse universo. E por que não existia? Porque não existia, né, o YouTube. Então você veja que a partir do momento que acontece uma novidade, que surge uma ferramenta, que surge uma necessidade, né, as profissões elas vão se adaptando a esse novo momento e esse ciclo é natural. O que nós precisamos fazer é nos antecipar e nos preparar para esse futuro. E o ponto mais importante que nós temos que nos atentar em relação a essa última revolução na qual nós estamos passando é que, diferente das outras que eram mais focadas na mecanização, essa que nós estamos vivendo hoje com uma tecnologia de ponta, ela não só compromete os trabalhos mais operacionais, mais mecanizados, como o mercado como um todo, né? Então isso nós precisamos estar atentos porque a velocidade de evolução acaba sendo muito rápida e nós também precisamos apertar o nosso passo para poder acompanhar todo esse desenvolvimento. E daí você pode se perguntar, como eu me preparo para isso? Eu diria o seguinte, tanto as pessoas como as empresas, elas precisam começar a se mexer e a se preocupar com esse futuro. Em relação às pessoas, primeiro, se nós identificarmos aí que nós temos praticamente 30 a 40 anos ainda de vida útil, né, de trabalho pela frente, nós precisamos entender a necessidade de uma reciclagem. Então pode ser que os conhecimentos que você tem hoje, que foram suficientes até então, não sirvam mais para amanhã. Então é preciso que você desenvolva, né, novos conhecimentos e novas habilidades olhando todo esse movimento do mercado. Uma outra coisa que hoje nós precisamos levar em consideração quando se trata do indivíduo, quando se trata das pessoas, é que antigamente eram as empresas que definiam o plano de carreira e hoje não. Hoje as pessoas elas precisam ter essa autoridade sobre o seu próprio futuro. Então, o que te apaixona, né? O que faz você ter brilho nos olhos? E você precisa buscar, precisa se conhecer para entender daí para onde você quer ir e onde você pode contribuir mais nesse mercado de trabalho que está em constante mudança. Quando a gente fala das empresas, aí é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a estrutura organizacional ela vai passar por uma grande transformação também. Então as funções elas precisam ser revistas, elas precisam ser redesenhadas e da mesma forma também os organogramas que até então são mais verticais, eles passam a tomar um formato mais horizontal. Ou seja, cada vez mais as pessoas de diferentes departamentos, né, com diferentes hierarquias, elas vão trabalhar no mesmo nível. Então essa é uma tendência que as empresas, os empregadores e os empregados, eles vão ter que se adaptar, porque é uma realidade que cada dia vai se tornar mais presente. Ok, e daí você pode se perguntar, mas vai mudar a relação de trabalho entre as empresas e as pessoas? Eu digo sim. Na verdade, nós já estamos sentindo esse movimento. No ano passado, o Brasil ele teve um número muito maior de empreendedores, né, de prestadores de serviço do que pessoas registradas na famosa CLT, né? Então esse comportamento ele já começa a se mostrar mais presente. E quando eu falo de novos arranjos de trabalho, eu digo que cada vez mais as empresas elas vão ter equipes de colaboradores registrados, ou seja, aquele pessoal que é contratado para cumprir uma carga horária, entrar às 8 da manhã, sair às 18 da tarde, ter um salário fixo. O mercado ele vai pedir uma flexibilidade muito maior, né? E para isso, tanto empresas como pessoas vão ter que se adaptar. E aí cresce drasticamente o número de freelancers, o número de prestadores de serviço, a chamada gig economy, né? Onde as pessoas têm mais autonomia de trabalho e as empresas, ao invés de contratarem pessoas de forma fixa, elas vão contratar prestadores de serviço para projetos específicos. E aí muda tudo. Aí muda o ambiente físico de trabalho, aí muda a relação de remuneração, porque daí você não passa a ser assalariado e você passa a receber por projeto apresentado ou por resultado entregue. Mais do que isso também, o trabalho globalizado acaba sendo uma constante maior, né? Onde as pessoas elas são contratadas para trabalhar de forma remota, onde você pode estar compondo uma equipe multidisciplinar
com pessoas de outros países, com pessoas de outras áreas, né? Porque daí o que vale mais é o resultado entregue, né, do que a presença na empresa, do que o horário cumprido, do que o salário no começo do mês. Então é uma nova realidade que as pessoas precisam entender e precisam se adaptar. Por quê? Porque é uma mudança de cultura, né? E isso nós precisamos ficar atento, porque é uma tendência que já se mostra presente no nosso dia a dia. E com todo esse movimento também, novas economias acabam surgindo. E muitas vezes você já faz parte dessa economia, só que você ainda não tem conhecimento. O novo modelo é a economia compartilhada, e nós temos o exemplo mais clássico, que é o Uber, no qual nós temos um recurso que são os automóveis, que são usados pelas pessoas de forma compartilhada de acordo com a necessidade. Então, de um lado, uma pessoa ganha por utilizar um recurso que estava parado, por outro lado, as outras pessoas ganham por pagar, às vezes, por um serviço de melhor qualidade e com preço mais acessível. Então, essa é uma característica da economia compartilhada. Da mesma forma, também, nós temos a economia criativa, onde ela traz valor, né, ao que os profissionais agregam em um determinado projeto. E isso acaba envolvendo muitas áreas dentro da nossa economia, onde o que mais vale é o intangível, né? A capacidade de você agregar valor a um produto e a um serviço. Um outro exemplo é a economia de multimoedas, onde você não precisa ter necessariamente dinheiro, né? À base de trocas, você consegue acessar aquilo que te interessa e, ao mesmo tempo, oferecer algo que você tem de valor para outra pessoa ou para outra empresa. Então, esses são exemplos, né, de novos arranjos de trabalho, de novas economias que já estão acontecendo e que cada vez mais vão ter espaço no mercado. Você precisa conhecer sobre isso até mesmo para você entender onde você pode se enquadrar. Porque pode ser que aquele modelo de emprego padrão não faça mais sentido nem para você e muito menos para o mercado. E daí eu venho com aquela pergunta clássica, né? Você precisa se adaptar a isso? É claro que sim. Não é uma escolha. Na verdade, nós precisamos acompanhar esse movimento, senão nós seremos totalmente tirados do mercado de trabalho. E esse talvez seja um dos maiores motivos do índice de desemprego. Se as pessoas não acompanham essa evolução, elas ficam obsoletas. Se as pessoas não se desenvolvem, se as pessoas não usam suas melhores habilidades, facilmente elas podem ser substituídas por máquinas e por robôs. Então, para que você, né, não fique parado no tempo, para que você não siga no piloto automático, é importante que você se atente a esse movimento e com muita resiliência, com muita flexibilidade, se adapte a essa nova realidade. Bem, eu gostaria de saber o que você achou desse assunto e o que você achou do que nós conversamos hoje nesse vídeo. Então deixe seus comentários, curta aqui o nosso vídeo, compartilhe, porque a sua opinião é muito importante para mim, né? E mais do que isso, eu quero compartilhar mais ideias no próximo vídeo. Nos encontramos por aí.